Olá, aqui é o Alexandre. Hoje nós vamos fazer uma comparação de custos para impressão numa impressora FDM e para impressão numa impressora SLA. E para isso nós vamos utilizar o nosso famoso modelo 3D Bench, que é esse barquinho aqui. Então eu vou fazer o download do modelo 3D do Bench. Aqui tem vários para impressão multimaterial, mas nós vamos considerar o modelo completo aqui, 3D Bench STL. Vou fazer o download dele e vamos carregá-lo aqui no Prusa Slicer. Downloads 3D Bench. Muito bem, então carreguei o modelo 3D Bench aqui no Prusa Slicer. Para essa comparação, eu vou imprimir o Bench em uma configuração mais fina, para que fique com uma qualidade mais próxima, tanto na impressão FDM quanto na impressão SLA. Com certeza, a impressão SLA ela vai ficar com um acabamento muito melhor, vai ficar mais perfeito, que é um acabamento que nós não conseguimos com a impressão FDM. Mas para deixar o mais próximo possível, porque a impressão SLA ela vai ter uma altura de camada de 0.05. E no caso aqui na impressão FDM nós vamos imprimir com 0.12. O filamento eu vou utilizar um filamento PLA genérico para fazer o cálculo. Na verdade, o que importa aqui é a gente definir corretamente a densidade do PLA e o custo que foi pago nesse filamento PLA. Então vou colocar aqui R$130 o quilo. As configurações de altura de camada para 0.12 mm eu estou usando o que o slicer aqui ele já traz como padrão, que ele já sugere para mim. Não vou fazer nenhuma mudança. O enfio eu vou utilizar 5%, porque daí é garantido que vai imprimir com sucesso. A impressora, eu vou utilizar Ender 3 aqui, a configuração dela, mas isso não vai fazer diferença para o nosso cálculo de preço. Então, utilizando destas configurações, vou fazer o fatiamento. Muito bem, terminou o fatiamento, agora eu vou passar essas informações lá para a minha planilha. Minha planilha que faz o cálculo de custo de impressão. Então, se você ainda não conhece essa planilha, eu vou deixar um link para você conseguir fazer o download dessa planilha e utilizar. Essa planilha ela é bem completa, ela vai fazer todo o cálculo de custo para você, desde o custo de material, o custo do seu trabalho e o custo das impressoras. Então vamos lá, eu vou passar as informações para cá. O Bench, na minha impressora Ender 3, eu já configurei duas impressoras aqui, a Ender 3 e a Photon S. As configurações das impressoras eu já mostro ali. O filamento vai ser um filamento PLA genérico, eu já configurei o filamento ali também, já vou mostrar. E peso, quanto que deu? 11,6 gramas. O tempo de impressão deu 3 horas e 3 minutos. Vai precisar de algum acabamento para essa peça? Não, ela já sai pronta. Então, esse valor sai zerado. Então, o meu custo de filamento dá R$1,51. Tá batendo o valor que deu aqui na planilha com o valor que deu lá no Prusa Slicer. O custo de máquina, que entra daí o custo de investimento da máquina, mais o custo de energia que ela gasta, deu R$2,34, que vai gastar a minha Ender 3. Então o custo final dessa peça para imprimir o Bench deu R$4,23. Agora vamos fazer o mesmo processo utilizando a minha impressora Photon S com uma resina genérica também. Eu vou colocar em média aqui o tanto que eu gastaria numa resina. Então eu vou maximizar aqui para mostrar aqui os detalhes. Então impressoras. Tenho aqui configurado as minhas duas impressoras, eu coloquei um preço de 2.000, preço médio que você encontra elas por aí. Pode ser que esse valor varie, mas eu coloquei as duas como 2.000 para ter uma base de comparação. As duas trabalhando 12 horas por dia, com tempo de vida de 5 anos de depreciação. Aí o cálculo de depreciação por hora deu 9 centavos. O tempo para retorno de investimento, eu quero que essa impressora ela se pague em 12 meses, então eu vou ter que cobrar 46 centavos por hora para conseguir receber esse retorno de investimento em 12 meses. E a potência que cada uma delas gasta, a Ender 3 ela gasta 270 watts e a Photon S ela gasta 50 watts, o que dá um consumo de energia aqui para cada uma e o total que cada impressora gasta por hora. Então a Ender 3 aqui para mim deu 77 centavos a hora e a Photon S 59 centavos. Então a Ender 3 ela vai gastar mais do que a Photon S. E os custos aqui de filamento de resina? Então coloquei um filamento PLA genérico aqui numa média de R$130 e uma resina aqui qualquer em média de R$600. Então para fazer a estimativa de quanto que eu vou gastar de resina para imprimir o Bench, então eu vou abrir lá o Sheetbox e vou carregar o 3D Bench aqui, vou rotacionar ele, vou fazer a configuração normal como se fosse imprimir ele na realidade.
Então, para imprimir esse modelo aqui, nós precisamos, primeiramente, deixar ele oco, porque senão ele vai gastar muita resina, né, nessa parte inferior aqui. A gente não precisa gastar tudo isso de resina, então aqui o Sheetbox ele tem uma opção para isso. Então, vou deixar esse modelo oco, e aqui a gente consegue ver, ó, como é que ele ficou por dentro. Beleza. E, além disso, também vou precisar fazer um furo na parte inferior dele, que esse furo ele vai servir na hora de lavar a peça, toda a resina líquida que fica ali dentro, ela saia dessa peça. Então, é importante ter um furo. Então, vou adicionar aqui um furo. Acho que dá para adicionar um furo um pouco maior, uns 5 milímetros. Aí, legal, bem aqui. E o ideal é que você coloque pelo menos 2 furos, de forma que, enquanto a resina sai por um buraco, o ar entra pelo outro. Então, beleza, coloquei meus 2 furos aqui no bench, e agora eu vou adicionar suportes, porque normalmente, na hora da impressão de resina, a gente coloca a peça em um certo ângulo e adiciona suportes. Aqui no canto direito, vou adicionar suportes de forma automática, e agora eu vou fazer a estimativa, então, de custo de resina que ele vai gastar. Então, aqui em configurações, eu vou ter as configurações da minha resina genérica e da minha impressora, então Anycubic Photon S. A resina, ela vai ser uma resina normal, preço dela R$600 por litro. E aqui nas configurações de impressão, altura da camada padrão que eu utilizo, 0.05 milímetros, 5 camadas base, tempo de exposição de cada camada é 6 segundos. Esse tempo de exposição da camada aqui ele vai variar de resina para resina, mas aqui eu vou deixar como 6 segundos para ter uma média. E é isso. Então agora é só mandar fatiar. E o Sheetbox ele já vai me dar uma estimativa de quanta resina ele gasta aqui também. Então aqui ele gastou 13,29 ml de resina. Então vou abrir aqui a planilha. Então ele vai dar 13,29 ml de resina. Ele dá o peso também, mas como a resina a gente compra em litro, eu vou utilizar a informação de ml para fazer o cálculo. O tempo de impressão deu 4 horas, 22 minutos e 25 segundos. Acabamento, sim. Para impressão na resina, você sabe que você gasta pelo menos o álcool isopropílico para fazer a lavagem da peça, e você gasta também com luvas e papel toalha para fazer a limpeza da impressora. Você vai gastar um filtro também. Então eu vou colocar aqui uma estimativa de mais ou menos aí uns R$5 que você gaste com tudo. Então a impressão de resina ela vai me dar um custo de R$7,97 da resina. O custo da impressora vai ser de R$2,60, considerando energia, retorno sobre investimento, e vai me dar um custo final de R$17,13. Então, comparando as duas aqui, ó, o mesmo modelo na impressão para resina, ele acaba saindo com custo 4 vezes mais caro do que a impressão FDM. Então fica aquela pergunta, né, Alexandre, mas se sai tão mais caro assim, compensa imprimir em resina? Sim, compensa, depende da sua aplicação. Dependendo do que você for fazer, você precisa ter mais precisão. Por exemplo, se você for fazer um molde odontológico, impossível você fazer isso com uma impressora FDM. Então você precisa utilizar uma impressora de resina porque você quer a peça mais perfeita possível. Ou então, se por exemplo você imprime miniaturas de action figures, dependendo do tamanho que você imprime a sua miniatura, é impossível você fazer com uma qualidade legal usando uma impressora FDM que usa filamento. Então você vai ter um custo maior mesmo. E o que vai fazer então com que você decida entre um e outro é a aplicação que você tem em mente. Mas fica aqui então uma comparação para você ter uma ideia de quanto mais ou menos que você vai gastar para imprimir o mesmo objeto, tanto numa impressora FDM quanto numa impressora SLA. Então, para suas peças, baixe essa planilha e faça o seu cálculo, para você poder adicionar, além disso, o tempo de preparação e acabamento, que é o seu tempo de trabalho, o seu custo da mão de obra, custos indiretos, que são custos mensais que você tem, margem de lucro e o preço de venda que você tem que vender o seu produto. Então, se você quer ter todas essas informações e fazer o seu cálculo certinho, eu vou deixar o link aí para você baixar essa planilha. Espero que tenham gostado desse vídeo de hoje. Deixa seu like se você gostou, deixa um comentário se você teve alguma dúvida e se inscreve, ativa as notificações e a gente se vê na próxima.